Horas em Campos, voltamos ao vivo com o Folha no Ar aqui pela Folha FM 98,3. Você que está ligado, acompanhando, você que está chegando agora, muito bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Campos amanhece com sol entre nuvens, já teve nublado, agora o sol aparece, o rio, né, bem caudaloso, bem cheio. Hoje a medição das 7 horas da manhã, informada aqui pelo Rodrigo Gonçalves, da Defesa Civil, era de 10 metros e 37 minutos. Durante a madrugada, o Rodrigo informou também que chegou a 10h43 e o limite de transbordo nosso é de 10h40, né, e a gente está com um problema sério aqui na área central, que é o rompimento daquele dique ali na 15 de novembro, né, e que segue em obra. Ainda bem que eles foram bem rápidos em repor pelo menos a base ali. Não estou avaliando a obra não, mas foi tão rápido, né? Tomara que seja uma obra bem sólida, né? E eficiência da tecnologia. Conseguiu conter ali esse avanço naquela área desprotegida pela queda do dique. Mas alguns bueiros, Jardim Carioca, por exemplo, é sempre o primeiro a receber essa água ali, justamente pelos bueiros. Então, as comunidades estão aí sendo atendidas, segundo as informações, e há também até uma campanha da própria prefeitura para arrecadar bolsas de sacolão, alimentos para essas famílias que já foram atingidas aí por essa cheia. E a gente segue aqui acompanhando tudo de perto. Qualquer novidade, né, a gente vai estar informando a você. Programa de hoje com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com o Rodrigo Gonçalves na bancada, recebendo aqui a Gisele Gonçalves, mestra em Políticas Sociais pela UF, escritora e pesquisadora da cultura popular, hoje falando sobre a Cavalhada de Santo Amaro, tradição de quase 3 séculos, que vai acontecer domingo, dia 15, em Santo Amaro. E eu volto com você, Rodrigo, tem muita coisa para a gente falar sobre a polêmica da bênção. A gente entrevistou o padre reitor, né, do Santuário de Santo Amaro na segunda-feira. Vamos falar sobre essa bênção que faltou no ano passado e como é que vai ficar esse ano. Enfim, você deixava uma conexão aí, um fio para esse bloco, por favor? Só para a gente falar um pouco, que a gente está falando da cavalhada, né? Mas as pessoas, porque assim, é uma representação cultural, mas também ela tem uma representação religiosa, né? E eu queria que você falasse o que é a cavalhada, né? A gente está acostumado a ver lá o pessoalzinho de azul, o pessoalzinho de vermelho, né? Vamos dizer assim, né? Mas é isso, né? Mas assim, isso aqui tem todo um significado. Eu queria que você falasse sobre isso para quem está ouvindo a gente. A cavalhada, ela representa o combate entre mouros e cristãos, né? Então, os mouros em vermelho, simbolicamente, porque essas cores também foram, ao longo do processo histórico, inseridas. Uhum. Mouros de vermelho e cristãos de azul, né? E essa história, ela vem das cruzadas, tá? Então, aliás, desde o período, os cavaleiros, né, nas cruzadas, aí faziam jogos, né? Tem toda uma questão desses jogos, desse embate aí, já de jogos medievais, e é muito interessante. Eu até coloco uma imagem no livro de justas, me empresta, né, seu livro aí, por favor. Nós vamos ganhar livro autografado aqui, porque eu tenho uma coleção. Eu não tenho coleção de nada na minha carreira. Esse livro está disponível gratuitamente, todo ele na internet, inclusive. Sim. Né? Assim, joga lá, Marcelo, por favor. Foi um acordo que ela fez, inclusive, com a editora. Eu não gosto de livro de internet. Mas, eu sou assim, velho. É para aquela pessoa que não, eu sou velho. tiver acesso não conseguir ter acesso ao físico, né, vamos dizer assim, de papel, mas tem aí. Mas esse aqui tem para vender, né? Não mais, porque já acabou a edição. Foram 500 exemplares e foram todos vendidos. Eu fico cobrando da editora, porque eu acho que é uma relevância cultural. Ele deveria ser impresso novamente pela editora do IFE, assim, até para divulgação, porque as pessoas querem, né, o livro em mãos, né? Sim, sim. Mesmo tendo
Só para reforçar, gente, eu falei brincando aqui esse negócio de o pessoalzinho de vermelho, pessoalzinho de azul, mas não estou menosprezando, não, pelo amor de Deus. Não, mas é a visão, você transmitiu. Deixa eu fazer uma defesa sua aqui, para enganar. Sou advogado seu, não, mas você fez você conseguiu transmitir, porque assim, o rádio ele é interessante por isso. Agora tem internet, essa coisa, mas o rádio é interessante por isso. Você consegue transmitir aquilo que a imagem não consegue, que a imagem consegue. Então o rádio você tem que fazer a cabeça do ouvinte desenvolver. Então o pessoalzinho de azul, o pessoalzinho de vermelho, foi fantástico, eu até ri, mas foi extraordinário. Porque para nós, às vezes, para quem não entende, para os leigos, é o pessoalzinho de azul com o pessoalzinho de vermelho. E pronto. Mas é exatamente. Do rádio. Só uma coisa que meu avô, ele não gostava de ouvir as pessoas, o futebol. Ele gostava de ouvir, ele abaixava a televisão para ele ouvir no rádio e ver, porque ele era apaixonado pelo rádio. Eu tô velho mesmo, né? Porque eu faço isso até hoje. Não, mas pela emoção, ele falava para mim. Muito mais. Porque a emoção do rádio é diferente. E você quer saber? Não é nem TV por internet, não. Você pode colocar a TV direta, com a parabólica, com qualquer sistema que for. Coloca o rádio do lado, você vai ver a velocidade do rádio. Você vai saber primeiro, por exemplo, um pênalti. Você vai saber primeiro se o cara conseguiu converter ou perder. Que interessante. O rádio é mais rápido. Mas eu sou defensor do rádio, 32 anos sentado nesse trem aqui. Agora virou podcast. Agora é podcast. Mas tem que mudar. É isso, né? Mas continua lá. Essa mudança aqui, né, tá, galera? Mas aí, explica pra gente, então, aí é uma disputa, na verdade? Sim, ela remonta esses jogos, tem até uma imagem no livro que mostra esses jogos medievais. É tão interessante você ver que isso é milenar, e você olha a festa e percebe, né, as argolinhas, o buião, e aí a história, né, obviamente, é um processo histórico, e vai incluir as cruzadas na Península Ibérica. Então, os portugueses trazem essa cultura para o Brasil, em forma de, até tem uma historiadora, Mérida Priori, que fala muito disso, assim, as festas populares no Brasil colonial. E essa coisa de catequizar, né, com os jesuítas, e de introduzir essa questão da cultura do cavalo, né? E aí isso foi ficando muito forte, e principalmente no início, olha a cana-de-açúcar aí, o Nordeste, aí depois a nossa região aqui, porque você vê que tem Mosteiro de São Bento, o solar jesuíta, né? Olha a importância histórica, né, desses prédios. O São Bento é importantíssimo junto com essa história, né? Porque lá que foi a imagem do Santo Amaro, e aquelas terras pertenciam, né, ao povoado ali, que depois passou a ser de Santo Amaro, né? Porque tem a lenda do santo que desaparecia, tem toda uma questão. Então, isso aí é muito forte, essa coisa desse processo histórico e cultural. Então, essa cavalhada, ela vai... essa luta de mouros e cristãos tem a ver com todo esse processo, inclui as cruzadas, esse processo histórico de catequizar, das festas populares muito fortes, né, no Brasil colonial, né? E aí fica essa festa mais voltada para os jogos, a nossa aqui como a do Nordeste, diferente da de Pirenópolis. Então aí é mouros e cristãos, cristãos de azul, mouros de vermelho, simbolizando assim, no início o embate e no final uma possível paz. Que em algumas cavalhadas do Brasil tem muito uma rivalidade entre os mouros e cristãos. Na de Santo Amaro, não muito. Eles são muito unidos assim nessa questão. A ideia deles é simbolizar essa paz, essa união que no imaginário deles. Mas aí tem que necessariamente os cristãos vencerem sempre? Como é que é isso? Ou não tem isso? Sim, na história em si, que é a história da Península Ibérica, seria simbolicamente essa vitória. Mas para eles isso perdeu essa essência. É a união, na verdade. De Santo Amaro eles celebram a união, a paz. Essa coisa se perdeu muito, assim, a ideia deles nós terminamos em paz, nós terminamos nessa união. Tanto que aí a gente anda na bênção, tanto que todos eles vão à igreja, né, para pedir a bênção, né, e é uma coisa que o Cláudio estava falando, que esse ano está garantida. A cavalhada vai acontecer, nós temos a tradicional missa celebrada pelo bispo Dom Roberto e a Paz.
que vai ser às 11 horas da manhã, que é quando os políticos vão lá pedir a benção. Não sei se esse ano, por não ser ano político, se vai ter tanta gente, porque eles costumam ir muito quando é... Todos os anos, né? Pedir o quê, Rodrigo? Pedir benção. Ah, tá. Aí a gente sabe que agora, inclusive amanhã, na edição da Folha, a gente vai trazer uma matéria falando sobre essa tradição, vamos dizer assim, política também que existe, né? Vocês precisam conhecer o trabalho da Delma Peçanha, essa pesquisadora. Ela fala muito disso. Antigamente, era muito interessante. Então vou pedir para você me mandar, porque... dos festeiros. Tem até no livro a questão que os políticos queriam ser festeiros, porque isso era importante, se você bancasse a festa toda, que não tinha essa coisa de prefeitura. Isso era importante para eles, politicamente. Então você me manda aí. Né? Eu até conversei também com a Rafaela, ela fala, né, um pouco sobre essa questão da importância política que a Baixada sempre teve. Mas esse detalhe aí é legal você me passar, eu vou fazer questão de colocar na matéria de amanhã. Depois dos bastidores você me passa essa informação para eu acrescentar lá. Mas assim, e às 15 horas, então, é quando acontece a cavalhada, né, que é um horário, na verdade, até... E logo depois acontece a benção. A benção vai ser na igreja, então. Está garantido isso, né, Cláudio? Bom, vamos lá. Ano passado houve uma polêmica e eu confesso que eu tenho algumas dificuldades, assim, eu acho que eu sou muito burro. Quer dizer, isso eu já sei, né? Não precisa também falar para mim. Seja educado, como diz aqui o menino. Fala depois que eu sair, por favor. Assim, eu não consigo entender por que os engenheiros não consegue resolver o problema da descida da Ponte da Lapa. Se chamar meu pedreiro, a Ponte da Lapa, Ponte Rosinha, chove, enche d'água. Se chamar meu pedreiro ali, ele vai lá e resolve aquilo. Estou falando para você. Mas os engenheiros não conseguem. Já fizeram aquela obra 2 vezes, gastaram água. Eu tenho muita dificuldade, eu sou muito burro de entender essas coisas. Igual o Rio Paraíba. Por que as nossas máquinas aqui nos canais, nós não temos nenhuma? Eu sou burro também para entender isso, né? Houve, inclusive, a manchete ano passado, da Folha, a cavalhada de Santo Amaro pode acabar. Polêmica entre mouros e cristãos. Mas está aqui, ó, o padre Alcemar da Silva, responsável pelo Santuário de Santo Amaro, teria se negado a dar a bênção aos cavaleiros, como determina a tradição. Aí, essa semana eu tive o prazer de receber aqui na segunda-feira, e aí eu até falava com o Rodrigo, vai ser legal porque a gente abriu a semana falando da cavalgada e da festa de Santo Amaro, e agora a gente fecha a semana, né, falando justamente de Santo Amaro. Eu só quero pegar aqui o padre Liomar Santos, uma figura, o padre Liomar. Você já esteve com ele? Ele é administrador do santuário. É uma figuraça, né? Figuraça, um doce de pessoa. Eu tive o prazer de conhecê-lo através do Edivazinho, Edivar Júnior, né? E da CDL, da FEMAC, um grande incentivador da cultura, essa coisa toda. E ele falou: está garantido, este ano vai ter bênção para os cavaleiros. Está gravado aqui, né? E depois a gente pode até aproveitar esse recorte, mas ele disse também, justificando que houve uma espécie de logística mal entendida, justamente, Gisele, obrigado. Houve um mal entendido e na logística da bênção, o padre Alcemar da Silva não pôde estar na hora da bênção. Parece que ia outro padre, o outro padre também ficou indisposto, não pôde ir, e aí faltou logística, comunicação, e ficou sem a bênção. Não, segundo na minha ele... opinião, isso não deveria nem ter essa polêmica. Ela deveria existir, essa bênção, porque faz parte ali do processo, né? De tradição, como eles sempre falam. Na verdade, na época até da pesquisa, tinha o padre Ramiro, ele era muito assim, incentivador também da cavalhada, e ele fazia questão, muitos fazem questão, assim, acho que foi um mal entendido, e isso não acontece só na festa de Santo Amaro. Eu percebo que várias festividades, às vezes acontece muito esse embate, assim, essa coisa do sagrado e do profano, hoje em dia. E eu acho que o diálogo é muito importante entre a cultura,
as pesquisas, a comunidade. Conhecimento, né? E a igreja. Porque, às vezes, as coisas acontecem por falta de comunicação mesmo, né? Fica aquele embate, aí aquela coisa, um fala e outro fala. Posso falar aqui, porque a coluna foi feita a matéria foi feita pelo Edmundo Siqueira. Edmundo, sim. E isso foi ano passado, tá? Tem a data aqui. Inclusive, ele fez uma excelente matéria, porque ele procurou várias pessoas para ouvir, porque, inclusive, teve uma matéria aqui, né, da mídia local, que não foi uma matéria legal, que colocou treta entre igreja e as pessoas não gostaram dessa matéria, as pessoas da comunidade. Tem que ter um cuidado, né? Com esse negócio de internet, Gisele, as pessoas acha que pode ser jornalista, pode... E não é só isso, e ali acaba chamando mais atenção, são os famosos cliques, né? A pessoa não está se preocupada realmente. Com um respeito, né? Isso. Porque o papel do jornalismo sempre, a vida toda, gente, foi você dar voz e servir para resolver esses embates, não para provocar mais embate. Já dizia William Bonner, internet deu voz aos imbecis. Lamentável. Vocês que são desse ramo, isso é um assunto muito sério. E a gente trabalha hoje, 90% do nosso trabalho hoje é não só desmentir as fake news. Sim. Você tem grandes grupos de comunicação como o nosso, tem gente que só trabalha para desmentir fake news. Você vai no G1, você vai na Globo, você tem uma equipe só para... que não são jornalistas, não são nada, se dizem. Ainda mais com esse país polarizado do jeito que a gente ficou, e parece que, claro, isso não ia acabar assim com duas coisas. Pena que vai estar tendo um desfecho aí. Até que bom por um lado. Até que bom por um lado. Eu só quero repetir, Rodrigo, se você me permite, as palavras do bispo Dom Roberto Ferreira, rapaz, que é uma figura extraordinária. Quem conhece o Ferreira sabe que ele é uma pessoa muito, 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 muito maravilhosa. Mas um representante. Ele nos recebeu ano passado até para conversar sobre a situação. E ele diz aqui, eu quero saber sobre essa conversa então. O bispo de Campos, na matéria do Edmundo, dia 19 de janeiro de 2022. O bispo de Campos, Dom Roberto, gentilmente, como sempre, se propôs a comentar o assunto. Final da matéria aqui, do blog dele, do Edmundo. Há motivos de desentendimento que levam a repensar o sentido eclesial da cavalhada, que nunca foi um espetáculo separado da fé. É necessário dialogar e colocar o bem comum da igreja e da sociedade sobre interesses parciais, pois a festa tem 289, agora 292, quando foi escrita, hoje 293, a cavalhada. Mas a festa é 290, eu acho, né? A festa é 290, a cavalhada 293. Anos de respeito e uma identidade católica. Eu entendo aqui que ele está aberto ao diálogo, mas que parece que precisa repensar isso. Eu, sinceramente, com todo o respeito que eu devo, com todo o carinho que eu tenho ao bispo, a Igreja Católica já errou muito. Eu sou católico, apostólico, romano, procuro dizimar, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou dessa ala progressista da Igreja. Então eu reconheço os erros gigantescos da Igreja Católica. Muitos erros, muitos. Talvez até incalculáveis erros. Então, já errou muito, não precisa errar mais. É só um pensamento meu. E o Dom Roberto é aberto ao diálogo, ele o que precisa é isso, sentar e entender. O que não pode é existir uma verdadeira guerra entre mouros e cristãos. Não existe isso mais. E eu tenho certeza sem sentido nenhum, porque eu acho que isso que falta, sentar os setores e pensar, não, isso vai ser certo, tal, esse vai ser o horário da cavalhada, não tem que mexer nisso. O campo de apresentar isso, o Dom Roberto garantiu. Gisele, o que você acha importante? Eu falei, Dom Roberto, o campo tem que ser preservado, porque se você não preservar esse campo que ela se apresenta,
onde ela vai se apresentar? Já pensou se alguém faz uma obra? O campo ali, é o espaço ali dentro do santuário. Sim, sim. Pirenópolis é preservado, é tombado. Então, até o... Pertence à igreja aquele campo. Exatamente. Aí eu falei, o Copan tem que a gente até escreveu para o Copan para poder... Essa questão do campo, o Dom Roberto falou, não, isso para mim, tudo, entendi perfeitamente essa necessidade do campo, da cavalhada. Isso foi ano passado. Isso foi a sua conversa com ele? Com ele. Esse ano não teve conversa? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Bom, aparentemente sim. E aí a bênção vai ter. Esperamos, né? Tá garantido. Mas essa é a questão. Esses embates, às vezes, sem necessidade, porque, como eu falei com vocês, existem igrejas no Brasil que, por exemplo, são museus de dia, né? E talvez é preciso essa questão até do turismo. Se a gente quer ter uma vocação para isso, a gente tem que entender que esses setores têm que conversar. E tem que estabelecer regras mesmo, né? Não, existe horário, a gente tem aqui. Porque um padre que entra nessa comunidade é diferente de outro lugar que não tem nada disso. Sim. Você chega num lugar que tem uma festa fervorosa, isso não deve ser fácil, óbvio que não é fácil para ele. Você imagina você estar ali à frente desse santuário com tantas questões, né? E aí a gente sabe, né, Cláudia, que a gente não pode assim, deixar de comentar, porque às vezes... lá é uma questão de pertencimento mesmo. Então, muitos realmente dos que participam não tem mais a tradição católica, às vezes de frequentar o santuário, nas missas. Às vezes sim, eles muitos não têm. Então, isso aqui não tem que ter essa separação, né? E aí, às vezes, até dentro da própria comunidade, tem aquela pessoa que aponta, mas fulano não é da igreja. E no dia da cavalhada quer vir tomar benção. E é uma questão de identidade forte. Que exatamente, de pertencimento. Não pode. Quando a gente perde essa identidade, a gente não respeita bens materiais, a gente quebra coisas que são do patrimônio, sabe? Você degradar, quebrar, tá quebrando tudo como a gente viu. Por exemplo, a pessoa às vezes não tem um conhecimento, mas sabe que um museu é um lugar importante, um lugar de obras. Sim. Não precisa ter tanto estudo para você entender isso. Você não vai entrar e vai quebrar nada. Então, assim, eu tenho muito medo quando as pessoas perdem a sua identidade. E eu acho que ali a festa não é questão de sagrado e profano. Gente, aquilo ali é uma identidade desse povo, uma cultura forte do Santo Amaro, da cavalhada, que não pode se perder. Não pode. Senão, o que a gente vai ter? Exatamente. Né? E aí a gente, se for, e é o que você falou, né? E eles ali enfrentam várias dificuldades. Primeiro porque eles têm uma certa resistência, até mesmo às vezes, de ter uma associação, de ter alguma coisa para alocar recursos, que isso é importante, que a gente sabe hoje que existem editais. Por exemplo, teve agora a Lei Aldir Blanc, existem outras leis que podem incentivar e né, fazer. Mas ali é uma questão cultural também. Sabe, hoje, eu até fui convidada pela Silvia Paz, vai ter uma reunião, inclusive, para tratar esses assuntos. Eu achei isso muito importante. Vai ser no colégio, lá na escola de Santo Amaro, e nós vamos reunir pessoas da cavalhada, né, os organizadores, da banda, reunir essas pessoas para conversar sobre essas questões. Inclusive de editais também. Sim. Né? Então, isso é tão importante, esse diálogo, porque eu percebo que não adianta você pensar de cima para baixo, porque às vezes o que a gente pensa, quando você chega lá, não é nada daquilo. Você acha, não, eu acho que para ajudar eles, tem que ser isso, isso, isso. E eu acho que o poder público também tem que ser mais ponte disso, porque, por exemplo, fazer com que haja essa harmonia, né? Eu sei que a igreja, como se colocou à disposição, eu sei que lá também não acredito que haja essa resistência por parte dos cavaleiros, por quem está por trás, mas a prefeitura também precisa, de uma certa forma, criar essa ponte mais firme, vamos dizer assim, esse caminho mais... Como Pirenópolis, eu defendo aqui a defesa do tombamento do campo, da igreja, o santuário, né, como bens materiais, que são importantes para o bem material que é a cavalhada, e a proteção desse patrimônio dessa cavalhada, que requer o quê? O horário, todas essas questões. Eu acho que isso tem que ficar claro, tem que ser uma coisa certa para o futuro, porque não pode continuar esses embates desnecessários. Para você, uma vez, há uns anos atrás, era outra prefeitura. Você sabe o que aconteceu? E que deu um problema muito sério. Colocaram, porque tem show, né? Colocaram um poste de luz no meio do campo.
Vocês não têm noção do problema que isso deu. Por quê? O campo tem que ser livre. Aí tem os desenhos das manobras. No meio fica a trave da forca. Eles fazem muitas manobras. Gente, isso é uma apresentação cultural fortíssima. Como que você faz? Aí as pessoas, não, isso não vai atrapalhar, não. A pessoa que não tem a menor noção do que é aquilo, que é a cavalhada. Gente, não pode um poste no meio do campo. Isso deu um problema. Atrasou muito a cavalhada nesse ano, porque tiveram que retirar aquilo. Foi muito sério. Então, se você tem uma organização desse campo, gente, esse é o campo, isso vai partir da própria, isso é o campo da cavalhada, e esse campo não pode ter nada nele, tem que ser cercado, ninguém pode colocar carro dentro dele, tem que preservar esse espaço, como lá em Pirenópolis, é tudo preservado, sim. como você mesmo falou que teve a oportunidade de conhecer. Então, acho que está faltando isso aqui para gente. E eu sempre venho brigando por essa questão. Mas eu vejo que essa briga é uma briga longa e não avança, que você não tem percebido que não há avanço. É porque não tem político lá. O que eu não entendo é isso. Essas são minhas dificuldades. Chega domingo, tem todos os políticos do planeta, exagerando aqui, tá todo mundo lá. E por que os caras não ajudam a resolver? Muitos não tem nem conhecimento. Na minha opinião, sinceramente, você... Não tem que ter embate em relação ao espaço que ele se apresenta. Isso não tem que existir. Se é patrimônio, isso tem que ser preservado e ponto final, na minha opinião. Sim. Né? Eu acho que isso aí que tem que organizar mais. Então, já que a gente estão abertos a esse diálogo, vai acontecer essa reunião, acho que tudo isso tem que ser Mas essa reunião vai ter representante do poder público também? Sim. A própria Silvia Paz vai estar presente. A Silvia Paz hoje ela está no poder público? Na Fundação. Está na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, foi convidada para ser uma das diretoras lá. Agora eu não me lembro qual área aqui, mas agora tem. Então vai. Final do ano, vai. Então agora vai. É a pessoa certa no lugar certo. Mas antes estava também a Kátia, e ela também é muito... Sim, a Macabu. Sim. Não, mas a Kátia continua. Acho que a Silvia entrou no lugar da Kátia. A Kátia teve que se ausentar. Mas ela também tem até família lá Kátia em Santa Amaro. A Kátia não está como subsecretária de Educação, não? Agora eu acho que... Verifiquem, mas acho que, se eu não me engano... Nossa, e tem tantas histórias falando, lembrando. Enquanto você vai olhando, você vai olhando os comentários aqui, ó. João Siqueira falando, teve que ir com a gente. A Silvia Paz é a nova diretora de artes. Isso. O João Siqueira falando aqui, excelente tema. O Getúlio Augusto dando seu bom dia. O Carlos Augusto Souto Alencar falando bom dia, 1000 aplausos para Gisele Gonçalves, que fez um belo livro sobre a cavalhada. Nosso patrimônio material muitas vezes vai sumindo sem que as autoridades e a população em geral se deem conta. Isso me entristece. Livros e outras ações auxiliam na manutenção do patrimônio ou no seu registro para a posteridade. O Maurício Baptista, nosso ouvinte fiel, também dando seu bom dia. O Carlos Augusto Souto falando, tive a oportunidade de narrar um documentário sobre a festa de Santa Amaro, no Enciclopédia Campista. Agradeço a Gisele pelo convite. O Mário Filho também dando seu bom dia. O Edmundo, que a gente citou agora há pouco aqui no programa, falando também sobre Gisele, é uma excelente pesquisadora sobre o tema e é uma autoridade em Santa Amaro. É isso aí. A Sebastiana Gonçalves também está assistindo, a minha mãe, lá de Gruçaí, mandar um beijo para ela. O Edmundo Siqueira, né? Se a mãe não assistir, não tem como, né? Tem muitos devotos de Santa Amaro e Gruçaí também. Sim, lá é o nosso padroeiro, né? Lá é o padroeiro de Santa Amaro. Não tem a cavalhada, mas tem uma tradição forte lá também. Inclusive, fala Sebastiana, vamos dizer assim, a minha história nasceu na festa de Santa Amaro, porque mamãe conheceu meu pai na festa de Santa Amaro, de lá. Ela trabalhava, ela não era de lá, foi trabalhar no período de verão com... É porque as pessoas iam para a praia e saíam levando a secretária, que na época era empregada doméstica, né? E mamãe foi passar lá o fim de semana, lá acompanhando a família, e conheceu um praiano lá de Gruçaí, que... Aí veio aí toda a história. Aí é o Edmundo falando, Gisele, como você... A questão... Gisele, como você... A questão de transmissão intergeracional na cavalhada. Como você vê, deve ser, né? Como você vê a questão da transmissão intergeracional na cavalhada. Patrimônios materiais são muito passados da oralidade, e se os antigos reterem o patrimônio, acaba. Como isso é tratado lá em Santa Amaro? Mais ou menos o que eu te falei, né? Como é que isso está sendo tratado lá em Santa Amaro? Essa questão para mim, é o principal do patrimônio material. Essa coisa, esse sentimento, porque
não é por dinheiro, não é isso. Porque se for, acaba. Se a questão for essa, acabou. É um sentimento que existe tão forte de passar para o outro, de você sonhar, como a fala do Miguel, que era capitão na época, que deixei no final do livro, né? Eu termino uma cavalhada sonhando com a outra. Gente, o valor disso é sensacional. Porque se você não tem essa vontade de todos os anos, sabe, se reunir e ficar o ano inteiro envolvido pensando naquilo, né? Igual o carnaval, que você termina um pensando no outro. Acabou, né? Então, assim, o Edmundo também fala muito da questão da festa do laço, né? Eu acho que essas coisas, tudo isso que acontece na Baixada, influencia muito também para os jovens terem esse gosto pela essa cultura do cavalo, sabe? Essa coisa de ter uma cela, de participar dos eventos. E aí eles sonham, é um sonho. Você ser um cavaleiro da Festa de Santo Amaro é uma honra. Isso não é tão simples para eles, não é uma honra você chegar a correr, principalmente nas posições. Quando você corre no último, né? Você está seguindo. Agora, quando você começa, sabe, a ter uma posição, é o terceiro cavaleiro, é o segundo cavaleiro, sabe? Isso é uma honra muito grande para eles. E você viu, tipo assim, crianças que você viu lá pequenininha hoje já estão fazendo parte, né? Sim, Não nossa. Chamando, assim, porque você já está lá há quanto tempo acompanhando essa rotina? Tem aí uns 10 anos, mais ou menos. E, por exemplo, o Popó mesmo, que hoje é capitão, a paixão desse menino, sabe, o filho do seu Joel, não só ele, que é cavaleiro, mas a família toda envolvida, quem ajuda, né? E a gente vê vários meninos. Inclusive, assim, que eu acho interessante, a cavalhada tem muita pegada dos homens, porque é a tradição. Mas as meninas, que eu achei muito curioso, vou abrir até um parêntese aqui, porque a neta do seu Miguel, a menina é assim... Ele até brincou, nossa, ela é muito boa. Se vestisse essa menina de homem, ela corria melhor do que qualquer um. Eles fizeram um dia, tem a bandeira da cavalhada. Eu me arrepiei, essa menina entrou anunciando a cavalhada, correndo assim pelo campo em disparada, anunciando a festa. Aquilo foi para mim uma representação tão forte da inserção de uma mulher, né, nessa festividade. Eu achei isso muito interessante. Porque, será que isso... Como é que vai ser no futuro? Porque pensando na Folia de Reis, que não podiam ter mulheres, hoje em dia a folia sobrevive porque mulheres tocam. Né? Como será isso no futuro? Né? Porque os antigos não permitem isso, mas será que no futuro mulheres poderão correr a cavalhada? Talvez, quem sabe, pode até ser um dia a salvação da cavalhada. Como foi da Folia de Reis? Ou até uma abertura, quem sabe, com mulheres que já participam dos desfiles de bandeira, né? Sim. Eles até, e você comentou do Carlos Augusto, né? Que ele fez uma... Eu participo da Enciclopédia Campista, que o Matheus abriu espaço para que eu escrevesse sobre patrimônio imaterial, e a gente produziu um documentário, assim, simples, assim, reunindo pessoas do local, e o Carlos Augusto narrou com a fala do Valdir Carvalho, que é um escritor local. Gente, assim, foi tão bonito, porque parecia que era o próprio Valdir. Eu fico até emocionada, parecia que era o próprio Valdir narrando, né? Aquela história toda dele contando do passado. E aí eu participei, Silvia, Grazi, e também a Valnice, que é filha dele, Valnice, assim, contando toda aquela coisa, aquele sentimento, as festas de antigamente. Foi bem emocionante, assim. Valnice Está disponível. Vou até pedir para o Matheus postar de novo esse, porque é muito bonito. E a narração do Carlos Augusto, ele falou, mas Gisele, eu não sirvo para isso. Carlos, você é um poeta. Gisele, e você hoje a gente pode dizer que... Vamos supor, tem... A gente, você falou, todo patrimônio material, infelizmente, corre risco de acabar. Mas você percebe, então, que hoje está tendo uma mobilização maior a partir dessa reunião. Quando vai ser essa reunião que você falou? Hoje? Hoje. Então já vai ser para acertar algumas coisas, já inclusive para domingo, né, provavelmente. Assim, não só a cavalhada, a banda. Eu fico... A banda é de lá, os que tocam ou não? A banda, esse ano, não vai poder participar por questões... até a questão do edital, que eles não puderam participar desse edital. Então, isso foi muito triste para algumas pessoas da comunidade. A banda é da comunidade?
Sim, a banda Lira de Santo Amaro. Eu queria muito que para mim, eu acho que eles que tinham que tocar. Eu sei, é óbvio que a Lira Apolo que vai tocar é excelente, né? Importantíssima também. Sim. Mas se existe uma banda local, é essa banda que tem que participar. É o momento deles, é a festa de Santo Amaro. Deles, né? É o momento deles. Então, eu fiquei muito triste que eles não vão poder participar esse ano. Acho assim que é preciso um diálogo, é preciso fortalecer para essa banda ressurgir, né? Por que não vai? Porque existe uma questão burocrática que eles teriam que se inscrever em alguma questão da prefeitura, né, de edital, para poder participar da festividade. E aí eles não tiveram os recursos necessários para se apresentar esse ano. Tem que pagar para tocar isso, então? Não, é porque geralmente eles recebem recursos também, né? Para poder manutenção de equipamentos, essas coisas. Assim, para eles receberem almoço, as coisas, né? Para eles tocarem. Porque a banda toca desde o dia 15, do dia 14, na cerimônia do mastro. Gente, há tanta coisa na festa. Gente, a cerimônia do mastro é muito bonita. É tão emocionante. Aliás, meu pai, ele adora bandas, né? Inclusive fã do seu programa também. Tadinho. Ele... Um abraço dele lá, agradece. Como é que é o nome dele? Ideraldo. Ideraldo. Isso. Ele... É estranho esse nome, não? Nome diferente. Não, parece que eu conheço. Ele ficou muito tão emocionado que uma vez foi comigo nesse mastro, nessa cerimônia, porque tem uma pessoa... Quando que ela acontece? Dia 14 à noite, uma pessoa que tem um conhecimento do nó do mastro, então vai soltando esse nó para erguer e a banda tocando. Gente, é tão emocionante, aquilo tem uma representatividade simbólica ali na festa, sabe? Do início, é muito bonito. E a banda toca na festa inteira, eles tocam no mastro, tocam na alvorada, que é lindo também, gente, porque eu fiquei lá, eu dormi lá para poder ver tudo. Então é tanta coisa nessa festa. Gente, à noite, quando começa a chegar as pessoas, sabe? Na caminhada, né? Fica até arrepiado. As pessoas ajoelhar, aquilo para mim também foi uma coisa tão extraordinária, assim, como é que tem uma representatividade forte. As pessoas chegando e ajoelhando, aquele monte de gente, 3, 4 da manhã, parado ali. Nossa, isso é muito forte. E tá cada vez maior, né? Inclusive, sim, né? Essa questão do caminhos, né? Graças a Deus. Torcer para que realmente seja efetivado, né? Como é aquele negócio. Só vai existir isso se todas as outras tradições e todas essas outras questões que a gente colocou aqui forem mantidas. Estiverem fortalecidas, exatamente. Não adianta a gente querer fazer caminho de Santa Amaro. Para as pessoas ir para quê? Entendeu? As pessoas não vão lá só, as pessoas vão por tudo, que tem. Você tocou num ponto. A festa é como um todo. Se uma coisa se perder, aí acabou a cavalhada. Será que as outras coisas vão permanecer com a mesma essência? Não, a caminhada de Santo Amaro, ela é, independente de qualquer coisa, eu acho que ela é imortal. Na minha visão, porque aí é a fé de cada um, é diferente. Eu vou, se eu quiser, se eu for devoto de Santo Amaro, o caso dos devotos de Santo Amaro, eles fazem esse sacrifício por fé, por vontade própria, não precisam de órgão público, não precisa de igreja, não precisa de padre, não precisa, ele precisa de fazer a caminhada. Então, isso para mim, penso ser imortal. Isso aí a tendência é só crescer, claro, se tiver todos os cuidados. Agora, a minha preocupação, e aí eu quero te pedir licença, Gisele e Rodrigo, só para a gente fazer um intervalo e deixar esse fio aí para você continuar no próximo bloco. Assim como outros tradicionais eventos folclóricos de Campos, você vê, cadê as festas juninas? Com as quadrilhas. Nós temos em Campos. Você sabe que tem grupos de quadrilhas. Esse ano teve até um certo resgate esse ano. Né? E aí você fala assim... Isso é complicado. Porque às vezes com mudanças de religião, algumas pessoas não se envolvem mais, não permitem. Até eu acho que não vê como festa cultural, vê como uma festa. Eu falo isso porque. É um embate. Porque as pessoas veem como festa ainda junina, como festa de santo. Santa Amaro, São Pedro, São João, né? Eu até escrevi um artigo tem sobre gente que não... São Cosme e Damião.
Tem muita gente, sabe, Campos tem famílias que fazem festividades. Tem muita tradição. Eu até entrevistei uma família só que isso se perde às vezes, né? A questão da religião. Dessas questões também. Porque o problema é a sequência, como você falou, lá dos filhos, netos dos tradicionais de Santo Amaro, como a menina que você citou, é bom ouvir isso, é bom saber disso, justamente pela questão do prosseguimento da cultura. Só vai acontecer se conseguir passar de geração para geração. E essas novas gerações, esses jovens que vêm surgindo aí, eles estão tendo acesso a um mundo virtual que a gente não tinha antes. Sim. Que os filhos e esses cavalheiros de hoje, participantes da cavalhada, por exemplo, não tiveram na sua infância. Então, é o futebol, a cavalhada, é a cavalgada, cada região com a sua tradição, né? A Baixada você deve ter conhecido, se não o Paulo Marques, mas ouvido falar da cavalgada dos 700 cavaleiros, sim. Que você tinha ali mais de 100 mil pessoas durante todo o evento. E o ano inteiro eles estão envolvidos nessas questões. Gente do Brasil inteiro. O pessoal, eu tive a oportunidade de ver, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma apresentação de laço. Nunca tinha visto. A gente pode falar sobre isso depois. Mas durante uma prova de laço. Nunca tinha visto. Mas na última. Legal. Na última festa agropecuária que teve aqui, na última pecuária teve lá dentro e tal. Eu tive a oportunidade de ver e eu fiquei assim. Espantado. A gente sabe que hoje, com tudo que se fala do bem-estar animal, né, isso já não caberia, mas é uma questão cultural. E aí é que isso é da condição. Já não sei a polêmica da tourada na Espanha. Pois ali é cruel. Ali é cruel. Agora, eu não sei se festa de laço também não é exagero também. Mas as coisas podem mudar, regras. Sabe que na por exemplo, ela falou do bem-estar do animal, por exemplo. Antes, quando se ia pensar que um animal numa cavalhada tinha que ter o exame de sangue para poder participar, tá em bom estado de saúde. Tudo. Coisas mudaram, inclusive. Antes, então, se for pensar em bem-estar animal, vai ter que parar de matar boi, não vamos poder comer carne. Mas é essa a proposta. Mas é uma discussão importante. Por exemplo, na cavalhada, dentro do boião, isso eu antigamente colocava gato, cobra, que aí quando estourava o povo gritava, era aquele alvoroço. Prear, sério. Não, gato aí também não, ocorreu uma intervenção do IBAMA, inclusive, boa, e até os capitães. Sim. Oportuna, legal. O capitão reconheceu. Acho que isso é bacana. Ele falou, isso era muita judiação tem coisa, dos animais. Mas acabou. Então, assim, você falando da festa do laço, por que não então, também regras para o bem-estar desse animal? E as carroças? Pois é, mas... Então, assim, também, eu sou assim, meio que bem contundente às vezes do que falo, mas eu falo o que penso de forma que eu posso até mudar. Sim. Mas maltratos a animais é diferente de uma prática de esporte. Mas por isso que tem que ter os animais, tem que estar vai ter que acabar rodeio, vai ter que acabar tudo. Mas essa é a ideia. É a polêmica, na verdade. Bom, não vai poder polícia ter cavalo, não vai poder ter mais nada. E eu sou cuidadoso, amoroso com os animais que eu tenho. Prefiro até nem ter cachorro mais, porque quando perdi o meu amigo mesmo, meu cachorrinho por último, eu infelizmente falei, agora eu não quero mais. Aí lá em casa tem outro, mas eu não considero como meu, mas cuido da melhor forma possível. Até levo presente, um barato. Vovô babão. Um bobão. Aí dorme na minha cama. Aí, tá vendo? Não é dele. Não, e eu tô. Até passei, mas eu passei a gostar do bichinho para não perder o meu lugar na cama. Porque senão a patroa não deixava. E olha que a cama lá é king size, é aquele que vai daqui lá no... Você falou disso, fez lembrar do carinho com os animais, que o pessoal dá banho, aí faz trancinha. Uhum. Aí eu inserida lá no grupo, seu Joel, Gisele, vai fazendo a trancinha aí pra mim. Eu tive cavalo, Gisele, eu tive cavalo, a oportunidade de criar cavalo, acho que foi uma das maiores experiências da minha vida.
você só consegue ser... E é difícil, que ele não, morre fácil também, né? E você só... Sim. Morre sim. fácil. Eu aprendi Aquele grandão, mas eu tive um manga larga lá no Espírito Santo e aprendi a casquear. Eu sou da roça, então a gente já tem esse costume, mas eu aprendi melhor casquear, cuidar do bichinho, cortar as unhas dele. Sim. Ali, que é o casqueamento. Assim, mas é muito gostoso quando você passa a ser... Porque você só consegue ser um bom cavaleiro quando você entende que você é um complemento do cavalo, e não o cavalo é um complemento seu. Uhum. Você tem que ser um complemento dele. Você só ajuda ele ali aonde um pouquinho você quer, mas nada mais do que isso. O nome do meu cavalo era Regente, preto, bonito, e era forte, porque na época era gordo, assim, muito gordo. Bom, são 8h45. Não, olhei para ninguém, não. Deixa eu fazer o intervalo, me permite. Próximo bloco, a questão que eu falei com você sobre, que eu já até me perdi aqui, eu queria fazer aquele fio para você comentar sobre o fim dessas tradições folclóricas. Eu sou de Italva, e Italva tinha folia de reis até, né? Então meu pai tinha venda, aí a folia parava para tocar na venda. Eita, era pão com salame e cachaça que não acabava mais. Rapaz, eu não tinha medo do palhaço, eu tinha medo do bumbo, bum, aquele batido que me dava um medo impressionante. Mas, e também nunca entendi nada que o palhaço cantava naquela época. Então, também o cara já tinha bebido meio litro, não dava muito. Mas é bonito, né? Mas é lindo demais, é lindo demais. Domingo no Globo Rural passou uma de Goiás, completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa, que me parece ser enraizada aqui com a mineira, que a mineira é bem abatida da nossa, aquele canto, essa coisa toda. Bom, 8h46, voltamos já após o intervalo para fechar aqui com a Gisele Gonçalves, escritora, pesquisadora da cultura popular e mestra em políticas sociais pela UENF, falando aí sobre a importância desse contexto atual aí, né, do nosso folclore, da nossa cultura e as coisas que vão se perdendo ao longo dos anos, que precisa ser feito naturalmente para recuperar e para manter as que existem. Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.